Meus pais instalaram secretamente um software de rastreamento no meu computador para monitorar minha conta poupança. Eles sacaram $250.000 que eu havia economizado ao longo de 10 anos para comprar uma casa. Quando descobri, meu pai disse, com um tom de deboche, obrigado pela sua ingenuidade. Seu dinheiro agora garantiu o futuro brilhante do seu irmão. Não consegui conter o riso. O dinheiro que eles pegaram, na verdade, era uma mensagem copiada de um vídeo. Obrigada por estar aqui comigo hoje. Espero que esteja tendo um dia maravilhoso, onde quer que esteja. Eu adoraria se você pudesse compartilhar nos comentários de qual cidade ou país está assistindo e que horas são aí. Agora, vamos começar nossa história juntos. O aroma do meu pequeno apartamento costumava ser uma mistura reconfortante, ainda que um tanto comum, de livros antigos de bolso e o leve cheiro metálico do café da madrugada. Por 10 anos, aquele ambiente foi o pano de fundo de um foco singular e inabalável: construir um futuro. Esse futuro estava concentrado em um número, um valor que crescia lentamente na minha conta poupança online. $250.000. $250.000 que eu havia juntado. Centavo por centavo, escolha difícil após escolha difícil. Cada lanche da Lanete comido na minha mesa enquanto os colegas saíam para almoçar. Cada par de sapatos gastos usado por mais uma temporada. Cada férias tentadoras adiadas. Cada projeto freelancer espremido em fins de semana já lotados. Tudo se somava àquele número. Mais do que dinheiro, ele representava a manifestação física da minha autossuficiência, da minha disciplina, da minha ambição silenciosa. Era a entrada para uma casa simples e sólida, com um pequeno pedaço de grama. Eu passava noites explorando anúncios online, imaginando um lugar onde eu finalmente pudesse criar raízes que fossem verdadeiramente minhas. Era, acima de tudo, a minha independência. Meus pais, que Deus os abençoe, sempre tiveram uma abundância de opiniões não solicitadas sobre minhas finanças. Não era o tipo de orientação gentil que vem de um investidor experiente. Era mais uma crítica constante, disfarçada de preocupação vigilante. Tem certeza de que essa conta poupança é o melhor lugar para o seu dinheiro, Michael? Minha mãe perguntava nas nossas chamadas obrigatórias de domingo à noite, com aquele tom de ansiedade parental que sempre soava mais como julgamento. A inflação está subindo, e os preços dos imóveis não param de crescer. Talvez você devesse colocar parte desse capital para trabalhar. Talvez ajudar o David a tirar o empreendimento dele do papel. David, meu irmão mais novo. O filho em torno do qual todo o sistema solar da família parecia girar. Suas necessidades eram prioritárias, seu potencial considerado infinito. Cada passo seu era celebrado e, na maioria das vezes, financiado. A mensalidade da faculdade exigia um sacrifício significativo dos meus pais. Um fato que eles faziam questão de repetir a todos os parentes e amigos da família. A ideia brilhante e vagamente definida da startup do David prometia revolucionar, bem, alguma coisa. Era sempre mais sacrifício, mais declarações sobre o sucesso transformador que inevitavelmente viria. Minhas próprias conquistas, silenciosas e constantes, pareciam sempre passar despercebidas. Ter me formado na faculdade sem dívidas, graças a bolsas de estudo e empregos de meio período. Conquistar um emprego estável na engenharia. Construir minhas economias, pouco a pouco. Tudo isso era recebido com um aceno de cabeça apático, seguido de um "que legal", Michael, dito com desdém, antes que a conversa voltasse, inevitavelmente, para a mais recente solicitação de bolsa de estudos ou oportunidade de networking do David. Meu papel era claro, o confiável e discreto. A base do sistema de apoio que se esperava que contribuísse sem jamais pedir reconhecimento, muito menos apoio em troca. Eu era o alicerce sólido, invisível, sobre o qual eles construíam tudo, sem perceber que, para eles, eu era apenas matéria-prima. Substituível. Meu ponto cego era vasto como uma caverna ecoando. Eu realmente acreditava que aquelas manipulações sutis, os conselhos insistentes, o favoritismo evidente por David eram apenas formas desajeitadas de demonstrar amor. Tentativas atrapalhadas de guiar o filho calado. Confundia o controle disfarçado de cuidado com afeto genuíno. Achava que a expectativa do meu apoio incondicional era, de alguma forma, a base de um modelo saudável de união familiar. A casa deles, na Maple Lane onde cresci, era um santuário da perfeição fabricada. O gramado sempre cortado milimetricamente.
As almofadas sempre fofas, alinhadas com uma precisão quase desafiadora. As fotos de família, estrategicamente posicionadas sobre a lareira, destacando marcos cuidadosamente escolhidos. Mesmo quando criança, eu sentia que havia algo fervendo por baixo daquela superfície impecável. O ar dentro de casa cheirava constantemente a fragrância floral e enjoativa do aromatizador da minha mãe, uma tentativa quase agressiva de abafar qualquer cheiro que destoasse do ideal de perfeição. A voz do meu pai, grave e imponente, tinha o poder de encerrar qualquer conversa que ameaçasse invadir terrenos desconfortáveis. Ele redirecionava tudo para temas seguros ou, previsivelmente, para o mais novo feito impressionante de David. Minha conta poupança, em si, era uma relíquia de tempos mais simples, ou talvez um monumento à minha ingenuidade. Eu a havia aberto ainda no ensino médio, e ela permaneceu vinculada ao endereço dos meus pais para envio de extratos impressos muito depois de eu ter me mudado. Era um daqueles detalhes administrativos que eu simplesmente nunca corrigira. Mais importante, eu havia fornecido a eles os dados de acesso online anos atrás. Nem me lembrava mais o motivo exato. Talvez fosse para transferir uma quantia pequena para alguma despesa compartilhada. Talvez apenas tenham insistido em me ajudar a configurar o acesso, e eu aceitei confiando, sem questionar. Foi algo isolado, um momento passageiro de conveniência ou assistência parental que, na época, jamais imaginei que pudesse se tornar uma arma contra mim. Parecia normal. Coisa de família. Família não compartilha? O primeiro sinal, agora que olho para trás, foi tão sutil que mal parecia real. Um fantasma. Meu laptop de trabalho, uma máquina relativamente nova e potente, da qual eu dependia todos os dias, começou a ficar lento. Os programas travavam sem motivo. Arquivos demoravam segundos intermináveis para abrir. As páginas da web giravam eternamente antes de carregar. Era como se o computador arrastasse um peso invisível na lama. Executei varreduras antivírus, desinstalei programas antigos, otimizei o armazenamento, tudo o que sabia fazer. Nada resolvia. O problema persistia, um peso irritante e constante sobre minha produtividade. Era como uma coceira minúscula e incessante, impossível de alcançar. Uma frustração sutil que atribuí, no início, a uma possível falha de hardware prestes a acontecer. Foi então que vieram as perguntas mais afiadas, mais invasivas, embrulhadas no mesmo tom doce e preocupado de sempre. Você ainda está mesmo pensando naquela casa pro ano que vem, Michael? Os preços estão simplesmente absurdos agora. Tem certeza de que suas economias estão acompanhando tudo isso? Talvez você devesse reconsiderar a sua estratégia. A voz da minha mãe, tão suave quanto inquisitiva, era como pequenas agulhas furando minha pele. Durante essas ligações, uma inquietação tomava meu estômago. Era como se eu estivesse sendo observado de perto demais, como se meus planos tivessem se tornado alvo de comentários, avaliações, julgamentos. Tentei ignorar, dizendo a mim mesmo que era só estresse por causa da grande compra que eu estava planejando. Até que, numa noite, enquanto tentava resolver o atraso insuportável do computador, abri o gerenciador de tarefas. Percorri a lista de processos em execução, a maioria era composta por tarefas do sistema e aplicativos familiares. Mas um nome ali me chamou a atenção. Um nome que eu não reconhecia. À primeira vista, parecia inofensivo, uma sequência técnica, genérica. Pesquisei com cautela no segundo dispositivo. E o que encontrei me gelou o sangue. Aquele nome ou variações dele estava comumente associado a software de acesso remoto e monitoramento. Programas usados para registrar pressionamentos de tecla, capturar a tela, acessar arquivos, até ativar webcams e microfones. Por que isso estaria no meu laptop de trabalho? Não me lembrava de ter clicado em links suspeitos. Não havia baixado nada em comum. Mas então um pensamento repulsivo, insidioso, começou a se formar, como uma sombra se arrastando pelas bordas da minha mente. Não. Não podia ser isso. Não eles. Meus pais. As perguntas, o momento, o acesso que eu havia dado a eles anos antes. Tudo começou a se encaixar em uma possibilidade que eu queria desesperadamente rejeitar. Minhas mãos tremiam visivelmente quando, naquela mesma noite, entrei no site do meu banco. O cursor parecia se arrastar pela tela, refletindo o medo que apertava meu peito. A interface familiar carregou. Meus olhos foram direto para o saldo.
Eu conhecia aquele número. Tinha visto ele crescer por mais de uma década. Mas não estava lá. O valor era minúsculo. Mal dava para pagar um mês de aluguel. Um som rouco escapou da minha garganta. Cliquei no histórico de transações, rolando com os olhos arregalados e a respiração acelerada. E lá estava claro como o dia, impossível de negar. Uma única transferência de saída. Massiva. Datada da última terça-feira. O valor de $250 mil. O mundo pareceu inclinar-se no próprio eixo. Meu peito se apertou não de forma metafórica, mas fisicamente como se um peso esmagador tivesse se acomodado sobre o meu externo. Era como se arame farpado tivesse sido enrolado ao redor dos meus pulmões, tornando cada respiração um esforço irregular, doloroso. Isso não podia ser real. Tinha que ser um erro. Um golpe. Uma falha do sistema. Não eles. Não meus pais. Não a minha família. Aquele dinheiro representava 10 anos da minha vida. Meu futuro. Meu sonho de um lar seguro, meu espaço de independência. E agora ele havia simplesmente desaparecido. No dia seguinte, dirigi até a casa deles na Maple Lane. A viagem foi um borrão. Minha mente girava em espiral, tentando desesperadamente criar um cenário qualquer em que isso não fosse o que claramente parecia ser. A fachada da casa me recebeu com sua perfeição encenada, as roseiras meticulosamente podadas, a entrada de carros recém-pintada. Lá dentro, o ar estava denso, saturado com aquele aroma artificial de ambuquê de primavera, o aromatizador de flores preferido da minha mãe. Agora, não parecia mais acolhedor, parecia sufocante. Um gás doce que deixava um nó na garganta. David estava lá. Espalhado confortavelmente no sofá branco imaculado, digitando no tablet, alheio a tudo. Meus pais se sentaram à minha frente. As expressões inicialmente surpresas com minha chegada inesperada logo deram lugar a uma cautela disfarçada, à medida que seus olhos analisavam meu rosto. Não perdi tempo com cumprimentos. Minha voz saiu fina, dura, mal mais alta que um sussurro. Cada palavra arranhava minha garganta, cortando entre o terror e a descrença. Minhas economias. $250 mil. Sumiram. Foram transferidos. A mão da minha mãe voou até a boca, um gesto automático de choque. Oh, Michael, que horror! Você foi hackeado. Será que clicou em algo sem querer? Meu pai se inclinou, com a testa franzida em uma expressão convincente de preocupação. Você está bem? Tem certeza de que leu certo? O extrato pode ser confuso, filho. Tirei o celular do bolso, com os dedos trêmulos, e abri o aplicativo do banco. A tela parecia escorregar das minhas mãos. Mostrei a eles. Estendi o aparelho, com o registro da transação brilhando como uma lâmina. Está aqui. Uma única transferência de $250 mil, na última terça-feira. Para uma conta que eu não reconheço. Seus olhos examinaram a tela. O rosto da minha mãe, sempre tão cuidadosamente maquiado, empalideceu. O maxilar do meu pai se contraiu. A máscara de preocupação caiu, revelando algo mais duro, mais frio, por trás. A performance desabava. Bem, Michael, começou meu pai, sua voz agora desprovida da falsa ternura de momentos antes. Voltará ao tom autoritário familiar, aquele que não admitia objeção. Nós facilitamos uma transferência para a família. Facilitamos para a família. Meu coração batia tão forte que doía. Um tambor insano reverberando no peito. Facilitado sem me consultar? Minha voz falhou. Era o dinheiro da minha casa. 10 anos de economia, apagados em um segundo. Como vocês puderam? Minha mãe cortou, a voz estridente carregada de indignação repentina. Não seja dramático, Michael. É dinheiro da família. O que é meu é seu, e o que é seu é da família. Nós te ajudamos quando você era pequeno. Nós te apoiamos. Investimos em você. Investiram, sussurrei, a palavra saindo amarga, como veneno. Vocês roubaram minha entrada. Vocês roubaram meu futuro. Meu pai se levantou,
erguendo-se completamente, sua voz agora cheia, poderosa, ecoando nas paredes da sala. David finalmente levantou os olhos do tablet, com um lampejo de confusão no rosto, sentindo a mudança no ar. Roubou é uma palavra ridícula, disse ele, com desdém. Nós precisávamos desse dinheiro. A startup do David precisava de um último investimento significativo para garantir o futuro dele. Trata-se de assegurar a prosperidade da nossa família. O meu futuro era aquele dinheiro. Minha voz agora estava mais alta, áspera, rasgada pela dor, pela descrença e por uma fúria fria que crescia como uma tempestade no horizonte. Você levou tudo pelo que trabalhei. Tudo pelo que me sacrifiquei. Os lábios do meu pai se curvaram num sorriso fino, presunçoso, completamente cruel. Seus olhos encontraram os meus frios, vitoriosos. E foi aí que tudo se cristalizou. Aquele momento ficou gravado na minha memória, o ápice de uma vida inteira de rejeições veladas e favoritismos descarados. Ele se inclinou levemente para a frente, e sua voz voltou naquele tom baixo, cortante, transbordando condescendência. Obrigado pela sua ingenuidade, Michael. Seu dinheiro agora garantiu o futuro brilhante do seu irmão. Alguns de nós sabem como alavancar ativos para o bem maior. Algo dentro de mim se quebrou, mas não da maneira que eles esperavam. Não era apenas dor. Era uma lucidez brutal. Um reconhecimento quase clínico da arrogância pura e sufocante que escorria deles. Da total e absoluta falta de noção sobre a gravidade do que haviam feito. Uma pressão estranha cresceu no meu peito. Atrás dos olhos, senti algo escapar pela garganta. Mas não era um soluço. Era o começo de uma risada. Uma risada sombria, amarga, desconcertante que soou estranha até para mim. Eles me encararam. Os rostos misturavam confusão e indignação. A presunção vacilou no rosto do meu pai, dando lugar à irritação. Do que, em nome de Deus, você está rindo? Perguntou minha mãe, os olhos estreitando-se em fendas desconfiadas. David parecia desconfortável, como se de repente tivesse percebido que a cena estava fugindo do seu entendimento. Mas eu não conseguia conter a onda absurda de diversão sombria, misturada a uma nova força fria, firme, endurecida nas minhas entranhas. O riso era trêmulo, incrédulo, quase maníaco. Vocês acham que roubaram meu futuro? Consegui dizer, a voz trêmula, mas cada palavra mais firme que a anterior. Acham que venceram? Que me fizeram de idiota? Balancei a cabeça devagar, e o riso virou um sorriso sombrio, imóvel, quase ameaçador no meu rosto. Vocês não fazem ideia. O dinheiro que roubaram não era mais só minhas economias. Ao levá-lo, vocês selaram o próprio destino. Aquele momento foi o ponto de virada. O choque. A dor crua. A sensação de ser completamente despido de tudo. Não me destruiu. Me purificou. Queimou os últimos traços de lealdade cega, de esperança ingênua. Forjou algo novo em mim, sólido, inquebrável. O cadinho da traição. Uma determinação fria e focada tomou o lugar da devastação. Não se tratava apenas de recuperar o dinheiro, embora isso fizesse parte. Tratava-se de justiça. De expor a podridão por trás da fachada perfeita que eles mostravam ao mundo. E de me proteger do que eu agora sabia que eles eram capazes de fazer. Saí daquela casa naquele dia não destruído, mas queimando por dentro com um fogo frio e cristalino. O cheiro enjoativo do aromatizador floral grudava na minha roupa, um lembrete nauseante da artificialidade que eu estava deixando para trás. Voltei para meu apartamento silencioso e vazio. O silêncio, em vez de confortar, apenas amplificava o caos que girava na minha cabeça. Eu não podia continuar ali não com aquele software espreitando nas sombras, talvez ainda ativo, observando cada movimento. Limpei o laptop. Um ato necessário, quase violento. Apaguei tudo, anos de arquivos, memórias, rastros digitais. Cada clique era uma facada, mas também um escudo. Eu precisava garantir que nenhuma outra informação pudesse ser comprometida. Depois, arrumei uma pequena mala e fui para a casa da Emma. Ela morava do outro lado da cidade, propositalmente longe da perfeição sufocante dos subúrbios de Maple Lane. Seu prédio era antigo, com personalidade, meio excêntrico, meio acolhedor. Quando abriu a porta, viu meu rosto,
pálido, abatido, os olhos ainda arregalados de puro choque. Não disse nada. Apenas me puxou para um abraço apertado e silencioso. O cheiro da casa dela era diferente. Livros antigos. Café sendo passado. Algo limpo, natural, quase terroso. Um cheiro que falava de vida real, não de fachada. Aquilo sim cheirava a segurança. Comecei a contar tudo. Primeiro em fragmentos hesitantes, as palavras presas, pesadas. Depois, de uma vez só a descoberta do software espião, o dinheiro sumido, a arrogância fria do meu pai, o riso estranho e quase maníaco que escapou de mim. Emma ouviu tudo em silêncio. Sua expressão foi mudando aos poucos da preocupação para a descrença, e então para uma raiva silenciosa, contida, que espelhava a minha. Ah, Mike, ela murmurou, com a voz baixa, firme. Eu sempre soube que tinha algo errado com eles. A forma como te tratavam, o show do David, mas isso é outro nível. A formação dela em segurança cibernética não era apenas um emprego. Era paixão. Era instinto. Ela entendia aquele mundo digital de forma que eu nunca conseguiria. Assim que mencionei o software de rastreamento, ela entendeu tudo. Keyloggers, acesso remoto, capturas de tela, sussurrou, já digitando rápido no teclado da sua própria máquina limpa. Não é só vigiar o que você faz. É ter acesso às suas contas, seus arquivos, suas senhas, tudo. Especialmente se você usava aquele laptop para transações bancárias. Começamos a investigar. Trabalhamos até tarde, impulsionados por adrenalina e pelo café forte e constante que ela fazia como quem prepara remédio. Não usei mais meu notebook. Fomos atrás de registros anteriores, extratos bancários que eu podia obter legalmente, históricos de acesso às minhas contas online e qualquer dado que tivesse sido registrado antes da limpeza. Emma, com a precisão de um cirurgião, se concentrou em rastrear a transferência dos $250 mil. Descobrimos que o dinheiro havia sido enviado para uma conta doméstica, mas em poucas horas se espalhou, se fragmentando em uma rede de transações rápidas, complexas. Era uma teia. Empresas de fachada. Contas com nomes corporativos genéricos. Nenhuma ligação direta com a startup do David. Nenhum fornecedor conhecido. Nenhum fundo de investimento. Era lavagem de dinheiro clássica. Não se tratava apenas de pais tóxicos roubando do filho para favorecer o outro. Aquilo era só a ponta de algo muito maior. Muito mais sofisticado. E muito mais criminoso. Meus pais não eram apenas egoístas e manipuladores. Eles eram criminosos de carreira, comandando uma rede sofisticada de fraudes financeiras. O dinheiro que tiraram de mim era só uma pequena peça em um esquema muito maior, lavado por meio de diversas contas ou usado diretamente para financiar suas atividades ilegais. A constatação caiu sobre mim como uma pedra fria no estômago, pesada, sufocante. Toda aquela imagem cuidadosamente construída, a obsessão com a aparência perfeita, o fascínio por status, a devoção incondicional ao sucesso de David não era apenas disfunção familiar. Era uma fachada meticulosamente projetada para esconder algo muito mais sombrio. Muito mais perigoso. O peso disso me esmagava. Mas então Emma encontrou algo mais. Algo pior. Ela conseguiu, com uma habilidade quase mágica que eu jamais entenderia completamente, recuperar fragmentos de registros ligados ao software espião. Arquivos de log, códigos de acesso remoto. Evidências. Eles haviam acessado meus arquivos pessoais. Documentos fiscais. Cópias antigas de pedidos de empréstimo. Arquivos de verificação de identidade. Digitalizações da minha carteira de motorista, do meu cartão do INSS. Tudo armazenado em pastas que eu achava seguras. Eles não estavam apenas roubando meu dinheiro. Estavam roubando minha identidade. Usando minhas informações pessoais, aquelas obtidas com o software que instalaram sorrateiramente para abrir contas bancárias em meu nome. Solicitar crédito. Assinar documentos. Criar um rastro que, se descoberto, cairia diretamente sobre mim. O horror foi imediato. A náusea me tomou de novo, mais forte do que nunca. Eles não tinham apenas me prejudicado financeiramente. Nem apenas me ferido emocionalmente.
Eles estavam tentando me incriminar. Me fazer carregar a culpa. Me tornar legalmente responsável por crimes que eu nem sabia que estavam sendo cometidos. Eles não roubaram só meu dinheiro. Engasguei com as palavras, tão pesadas que mal consegui pronunciá-las. Eles roubaram o meu nome. Estavam me transformando no bode expiatório perfeito. E David? David era um fantasma constante à margem de tudo isso. Uma figura borrada nesse pesadelo cada vez mais profundo. Emma havia analisado todos os fluxos de transações e, embora grandes quantias tivessem sido destinadas a ele, nada o conectava diretamente à lavagem de dinheiro ou às empresas de fachada. Talvez ele fosse apenas ingênuo, se beneficiando cegamente do favoritismo e do dinheiro fácil, sem nunca questionar a origem. Ou talvez fosse voluntariamente cego, optando por não olhar muito de perto, desde que tudo continuasse chegando até ele. Isso não o tornava um cúmplice direto. Mas o tornava, sem dúvida, o principal beneficiário de um esquema criminoso devastador. Cego pela ambição. Embriagado pela narrativa dourada que nossos pais repetiram para ele a vida inteira. Mas eu sabia. Com uma certeza arrepiante que se cravou nos meus ossos, eu sabia, ele ficaria do lado deles quando toda a verdade viesse à tona. David jamais abriria mão da narrativa que sustentava a sua imagem. Sua fachada impecável de sucesso erguida com o dinheiro dos nossos pais dependia inteiramente da ilusão que eles criaram juntos. À medida que reuníamos as provas, uma pilha cada vez mais densa e impossível de ignorar, tudo começava a se encaixar. Os registros do software espião, o acesso remoto, os logs de atividade, os documentos acessados, os rastros digitais deixados com cada clique e cada transferência. As transações não eram poucas. Eram centenas. Um esquema que movimentava, possivelmente, milhões de dólares, afetando inúmeras pessoas reais. Vítimas reais. Idosos enganados por falsas promessas de investimento. Pequenos empresários levados à falência por contratos fraudulentos. Famílias inteiras que perderam suas economias. E os rostos por trás disso? Meus pais. Os mesmos que, para os vizinhos de Maple Lane, eram exemplos de moral, sucesso e estabilidade. Na realidade, eram predadores refinados, meticulosos que se alimentavam da vulnerabilidade alheia para bancar o luxo e impulsionar o caminho dourado de David. Foi nesse momento que tudo se solidificou. Tudo fez sentido. Aquela risada estranha, quase histérica, que escapou de mim naquela noite em que tudo veio à tona. O desconforto persistente com os primeiros sinais de falha no computador. As perguntas estranhas dos meus pais, cuidadosamente disfarçadas de curiosidade inofensiva dias antes dos $250 mil desaparecerem. Mas eu havia agido. Não por prova concreta. Por instinto. Semanas antes de tudo explodir, algo dentro de mim sussurrou que havia perigo. Eu segui esse sussurro. Transferi silenciosamente todo o meu dinheiro, os $250 mil acumulados com anos de trabalho, para uma nova conta. Uma conta criada em uma instituição totalmente separada. Um banco do qual eles nunca ouviram falar. Que não tinham acesso. Que nem sabiam que existia. A conta que eles monitoravam. A conta que pensavam conter minha vida inteira de sacrifício? Era uma armadilha. Ela tinha apenas um saldo pequeno, irrelevante. Algumas transferências programadas, automáticas, só o bastante para parecer legítima, ativa. Mas não o bastante para levantar suspeitas ou despertar ganância imediata. E o que eles roubaram? Não foi meu futuro. Não foi meu dinheiro. Foi o deles. Emma rastreou tudo com precisão cirúrgica. A quantia, as datas, os caminhos. O valor que eles roubaram naquele dia era dinheiro que eles mesmos haviam transferido, como parte de sua rede de lavagem de dinheiro, usando minha conta como ponto de passagem. Um disfarce temporário. Uma etapa no esquema. Acharam que estavam sendo espertos. Acharam que estavam limpando o próprio dinheiro sujo usando minha conta como cortina. Mas ao fazerem isso, criaram a trilha perfeita. Deixaram um rastro digital direto das empresas de fachada até minha conta, a conta comprometida, e dali de volta para outras ramificações da rede criminosa. A mesma conta vinculada à identidade que eles estavam roubando. Foi aí que ri. Um riso seco, sombrio, quase eufórico.
Eles caíram na própria armadilha. E, sem saber, eu os ajudei a cavar esse buraco armando a linha de evidência que agora ameaçava desmoronar tudo que eles construíram com mentiras. Eles roubaram a própria armadilha, murmurei para Emma. E ela apenas assentiu, os olhos ardendo com a mesma fúria silenciosa que crescia em mim. A constatação foi, ao mesmo tempo, aterrorizante em suas implicações e sombria e profundamente satisfatória. A decisão, agora, não era apenas clara, era inevitável. Aquilo havia ultrapassado todos os limites de um drama familiar. Eu não podia mais lidar com isso sozinha, nem manter tudo restrito à esfera privada. A fraude era vasta demais, o número de possíveis vítimas, grande demais. E, principalmente, o risco de ser legalmente responsabilizada por crimes cometidos em meu nome era real. Muito real. Precisávamos de autoridades. Precisávamos de justiça não só por mim, mas por todas as outras pessoas que eles haviam ferido. Trabalhando noite adentro com Emma, organizamos tudo. Criamos um arquivo cronológico detalhado reunindo as evidências, registros bancários, logs de acesso, IPS que conectavam o uso do software espião com as atividades fraudulentas, capturas de tela da interface do programa, listas de empresas de fachada, indícios de possíveis vítimas identificadas a partir de registros públicos e padrões de golpe. Com discrição, consultamos a advogada que eu havia contatado anteriormente, uma presença externa, objetiva, que confirmou a força das nossas evidências. Foi ela quem nos orientou sobre a melhor forma de abordar as autoridades, garantindo que meu nome, comprometido pela identidade roubada, não fosse erroneamente vinculado aos crimes. Dado o escopo do esquema envolvendo múltiplos estados e, potencialmente, operações internacionais, a jurisdição natural era do FBI. Os dias seguintes passaram como um borrão. Reuniões. Relatos. Recontar a dor, uma e outra vez. Apresentar arquivos, conexões técnicas, explicações sobre a dinâmica familiar. Os agentes federais começaram cautelosos como era de se esperar. Mas, conforme Emma desfiava os fios digitais com precisão e eu explicava as origens da conta comprometida e os padrões de comportamento dos meus pais, as expressões neutras deles começaram a mudar. Seriedade. Peso. Gravidade. Eles viram a rede. Viram o lavado de dinheiro. Viram o roubo de identidade. Viram a audácia e a traição. Viram o potencial devastador para centenas de vítimas silenciosas. O clímax não veio com um dramático tribunal hollywoodiano. Veio com a frieza cirúrgica da justiça real. Os agentes se moveram rapidamente, com discrição. Obtiveram mandados, traçaram um plano detalhado, e executaram a operação em uma terça-feira de manhã. O momento exato em que meus pais estariam presentes no prédio comercial insípido no subúrbio, fachada legítima para parte da operação ilegal. Eu não estava lá na hora das prisões. Mas Emma e eu estávamos por perto, aguardando. A tensão era quase física, como se o ar tivesse endurecido dentro do meu peito. Respirar exigia esforço. Imaginei a cena. O escritório comum. A batida inesperada na porta. Agentes federais entrando com os distintivos à mostra. O momento em que o mundo cuidadosamente controlado deles se partiria ao meio. Mais tarde, soube dos detalhes por meio dos arquivos e dos contatos de Emma. A arrogância inicial dos meus pais se dissolveu instantaneamente sob o brilho gelado do escrutínio federal. O rosto do meu pai, antes seguro, ficou branco como papel. Minha mãe quebrou completamente. Gritava negações frenéticas, contraditórias, jogando culpa para todos os lados menos para si mesma. E então, o som. O clique metálico e irrefutável das algemas. Frio. Final. Ecoando naquele silêncio denso e absoluto. Tentaram negar. Depois, tentaram barganhar. E, por fim nojentos até o fim, tentaram até mesmo me culpar, jogando parte da responsabilidade sobre mim com base nas contas que eles mesmos haviam comprometido. Mas agora, o jogo tinha mudado. Eles não estavam mais no controle. Um ato final desesperado de manipulação, nascido da total incapacidade deles de assumir responsabilidade. Mas as evidências, o rastro inegável da própria culpa. O dinheiro passando diretamente pela minha conta, os registros do software espião que instalaram no meu computador, os documentos falsificados usando minha identidade, tudo isso era avassalador, irrefutável.
O resultado imediato foi um turbilhão. As notícias das prisões, inicialmente um simples boletim policial local, se espalharam rapidamente conforme a dimensão da rede de fraude financeira ficava clara, sendo captadas por veículos regionais e até nacionais. Meus pais, que construíram cuidadosamente uma imagem pública de família perfeita em Maple Lane, viraram pó. Os destroços ficaram expostos para todos verem. Então vieram as consequências sociais, uma segunda onda de dor. Telefonemas de parentes confusos, alguns apoiando, mas muitos influenciados por anos acreditando na narrativa que meus pais criaram. Sussurros na comunidade. E David, meu irmão, que havia se beneficiado diretamente dos crimes deles, não reagiu com introspecção, vergonha ou preocupação pelas vítimas, mas com negação furiosa, egoísmo e raiva contra mim. Ele recorreu às redes sociais em busca de vingança, pintando o quadro de uma família estável e respeitável destruída por um filho problemático, ingrato e ciumento, fazendo acusações falsas e maliciosas por puro despeito. Publicou ataques velados, distorceu fatos, usou a mesma linguagem que nossos pais lhe incutiram a vida inteira que eu era, de alguma forma, menos merecedor, menos capaz e agora até malicioso. Ele está tentando nos destruir? Ele se enfureceu online, tentando mobilizar os poucos simpatizantes que ainda lhe restavam, jogando ainda mais lenha na fogueira da opinião pública. Foi um ato final de traição doloroso, mas, no fim, esclarecedor, confirmando sua completa absorção na dinâmica tóxica da família e sua disposição de proteger seu próprio privilégio a qualquer custo. O processo judicial foi longo, lento e emocionalmente desgastante, repleto de audiências, etapas processuais e, eventualmente, preparação para julgamento ou negociações de confissão. Meus pais, despidos da fachada pública, encarando a dura realidade do sistema judiciário, pareciam mais magros e envelhecidos. Demonstraram pouco remorso em público, ainda tentando justificar suas ações ou minimizar seu envolvimento. Mas as evidências, reunidas com tanto cuidado por Emma e por mim, se mantiveram firmes. Minhas economias reais de $250 mil ficaram seguras e intactas na conta protegida para a qual as transferi. O dinheiro que eles desviaram pela minha conta, o dinheiro ilícito que roubaram, foi confiscado como parte dos bens ligados ao caso de fraude. Trabalhando em estreita colaboração com meu advogado e as autoridades, fornecendo documentos e depoimentos claros, consegui navegar pelas complexidades jurídicas e garantir que meu nome fosse inocentado de qualquer responsabilidade relacionada ao roubo de identidade e à rede de fraudes que tentaram me imputar. Foi um processo lento e difícil para me libertar daquela teia criminosa e tóxica que eles teceram, usando minha vida como fio condutor. Reconquistar minha reputação não foi um anúncio dramático ou um momento único. Mas foi um processo contínuo e deliberado, cooperando plenamente com as autoridades, corrigindo calmamente informações falsas quando confrontada e, por fim, decidindo compartilhar minha verdade para assumir o controle da minha própria narrativa. Meses se transformaram em um ano. O processo judicial chegou ao fim. Meus pais receberam sentenças de prisão significativas, refletindo a escala e o impacto de seus extensos crimes financeiros. A justiça, em sua forma fria e legal, foi feita. Não houve pedidos dramáticos de desculpas no tribunal, nenhum momento de reconciliação, nada que proporcionasse um final hollywoodiano perfeito para décadas de disfunção e traição. Apenas o pronunciamento sombrio das consequências, o limite legal definitivo e final desenhado entre nós. Emma permaneceu uma aliada constante e inabalável, que se tornou mais família para mim do que meus parentes de sangue jamais foram. Nossas conversas nem sempre eram sobre o passado. Falávamos sobre nossas vidas, nossas esperanças, nossas experiências compartilhadas. Sua presença era um conforto silencioso e firme, um lembrete tangível do que é uma conexão saudável e genuína. O passo mais significativo na minha jornada de cura pessoal foi finalmente comprar minha casa. Não foi a primeira que sonhei, aquela para a qual economizei durante aquela década perdida. Mas era minha. Lembro do peso da chave pesada na minha mão. O clique silencioso da fechadura quando abri a porta da frente pela primeira vez sozinha. A casa estava vazia, os cômodos ecoando levemente, uma tela em branco esperando para ser preenchida. Mas não parecia solitária. Parecia cheia de possibilidades, de segurança, de paz. Não havia fotos de família opressivas nas paredes, nem aquela sensação enjoativa e artificial, apenas o cheiro limpo de tinta fresca e a promessa de um futuro que eu construiria em terra firme. Era o meu espaço, seguro, protegido, um limite físico que eu havia lutado com unhas e dentes para conquistar, apesar da dor e da traição inimagináveis.
As cicatrizes da traição permanecem. Há uma parte de mim que provavelmente sempre será cautelosa, que sempre verificará os detalhes 2 vezes, que sempre confiará com menos facilidade. A dor do luto pela perda da família que eu pensava ter, mesmo que essa família tenha sido construída sobre uma base de mentiras e manipulação, é uma dor surda que às vezes ressurge, especialmente durante as férias ou ao ver outras pessoas com conexões familiares aparentemente funcionais. Mas isso não me define mais. Os $250 mil eram apenas dinheiro. A liberdade, a autenticidade e a peça única e dura que encontrei não tinham preço. Dinâmicas familiares tóxicas são penetrantes, insidiosas e profundamente prejudiciais. Elas distorcem sua percepção de si mesmo e do mundo, corroem sua autoestima, fazem você questionar sua própria sanidade. Estabelecer limites não é cruel nem desrespeitoso. É um ato essencial de autopreservação, uma declaração de que o seu bem-estar importa. Às vezes, as pessoas que deveriam te amar mais, aquelas que compartilham seu sangue, são justamente as que mais te machucam e de forma mais profunda. Mas descobrir a verdade, não importa o quão dolorosa ou chocante seja, é o primeiro passo absolutamente necessário para a cura e para retomar o controle da sua vida. Defender-se, mesmo quando sua própria família está ativamente tentando te derrubar e manchar seu nome, é um ato de profunda coragem e amor próprio. Construí minha casa, tijolo por tijolo, com anos de sacrifício. Mas construí minha nova vida sobre os alicerces da verdade, do respeito próprio e da coragem de me afastar do que estava me destruindo. Você já teve que fazer uma escolha impossível entre o seu próprio bem-estar e manter um relacionamento com uma família tóxica? O que foi preciso para você finalmente estabelecer um limite que mudou tudo?